Olá, Câncer, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Pamela Mucelli e aqui, nesse vídeo, eu vou estar te trazendo a leitura para o seu mês de fevereiro. Vou falar de forma intuitiva no seu mês, mas também vou estar abrindo específico para profissional, financeiro. Vou pedir um conselho da espiritualidade, depois a gente vai falar sobre amor. Você vai ver que ao longo do vídeo eu vou estar respondendo algumas pessoas aqui. E para você poder ter também a sua resposta no tarô, aqui comigo nos vídeos, basta você comentar nesse vídeo aqui com o seu nome completo, data de nascimento e fazer uma pergunta, mas ficando muito atento, porque se você quer saber sobre alguém, eu vou precisar de pelo menos do primeiro nome dessa pessoa, tá? Ah, eu quero saber se meu relacionamento vai dar certo, mas com quem você se relaciona? Com o João, com a Tereza, com a Maria, com a Ana? Isso vai ser importante. E aí assistir o vídeo de março, porque provavelmente vai ter a sua resposta aqui, tá bom? Dito isso, se você tem interesse de agendamento de leitura particular ou de estar passando por algum atendimento comigo, quer me seguir em outras redes, tem as informações aqui na descrição e também vou deixar aqui na tela para vocês, tá bom? Bora falar do seu mês, então? Vamos lá. Tarô, me conta, claro e objetivo, o que vem para os cancerianos agora, nesse mês de fevereiro. 3 de ouros. Ah, se eu não me engano, o Câncer não teve pergunta. Ou as perguntas que estavam no vídeo do mês passado, faltavam essas informações importantes. Cavaleiro de Copas. Depois eu confirmo aqui nas minhas anotações, mas eu acho que foi isso mesmo. 10 de ouros. 6 de copas. Temperança. E por último, 2 de espadas. Fundo de deck de vocês, 7 de copas. Bom, então ele abre o seu mês aqui de câncer, né? O mês de vocês aqui de fevereiro, em câncer. Ele mostra muito como se você tivesse que começar a ver outras possibilidades dentro da forma que você vem ganhando dinheiro. Então pode ser aqui um momento no seu mês onde você precise começar a entender sobre umas novas possibilidades dentro do seu profissional, ou do que de alguma forma você está em busca de uma mudança e do que você precisa se permitir olhar e colocar mais energia, porque ele mostra que, na verdade, eu tô falando profissional, mas não necessariamente é profissional, né? Ele mostra que é como se você precisasse entender sobre outras situações que podem se abrir na sua vida, outras possibilidades que podem estar acontecendo aqui, mas que você vai ter que colocar muita ação e muito movimento para que as coisas realmente passem por uma transformação. Então, se tem algo hoje que você está querendo mudar, seja essa mudança profissional, seja ela financeira, seja ela um relacionamento, seja ela talvez um estilo de vida, ele lembra que essas mudanças só vão acontecer se você decidir se posicionar. Ah, mas se eu não fizer nada, vai acontecer alguma coisa e aí eu não tenho que escolher entre Pedro e João, porque o João... Não, a vida quer que você se posicione, entendeu? Que você tome uma ação. E aí ele fala muito de ser um momento onde você tem realmente que se empenhar, colocar muita energia, mas que também é um momento de você entender quem realmente está disposto a estar do seu lado nesses processos, nessas movimentações. É como se você estivesse passando por um momento onde você pode estar sendo surpreendido pela vida. E essa surpresa não necessariamente é algo ruim, mas é uma surpresa que está acontecendo. É como se algo estivesse sendo mostrado, algo estivesse sendo revelado, e você precisasse estar enxergando isso como se fosse uma possibilidade de você fazer algo novo com essas informações, com esse momento. Então, por isso que ele fala muito de você olhar pelas possibilidades, pelos caminhos, pelas alternativas do que vai estar aqui abrindo para você. E aí, dentro disso, você entender realmente quem está com você ou não nessas mudanças, nesses caminhos, e de estar entendendo que agora é um momento de valorizar pessoas que estavam com você desde lá de trás, mas que alguns de vocês vão ter que estar resolvendo questões passadas, questões antigas, questões de relacionamentos antigos, questões de pessoas que estavam na sua vida de antigamente, mas que para isso vocês vão precisar ter muita paciência, muita cautela e entender que algumas coisas levam um processo, né? Um processo interno de estar vendo. Ao mesmo tempo, ele mostra que esses novos caminhos, essas novas coisas, essas transformações que você está passando, vai ocupar a sua cabeça de um outro problema que você estava enfrentando. Então, é como se fosse assim, vou dar um exemplo. Calma, deixa eu pensar, né? Mas assim, imagina que você, sei lá, tá com uma dificuldade dentro do seu relacionamento. E isso estava sendo o seu foco na vida.
E aí, de repente, vem a vida, te chacoalha e te dá um outro problema, talvez algo numa saúde, talvez algo envolvendo aqui filhos, né? Porque tem um 6 de copas. Talvez algo relacionado a um passado seu, uma situação antiga que de alguma forma volta. E aí, não é que você deixa de ter o problema do relacionamento, mas você começa a entender que existem outras coisas na sua vida para você valorizar, outras coisas para você demandar aqui uma energia e que às vezes você estava tirando o foco. Tem muito trabalho a ser feito, tem muita movimentação a ser feita, tem muita escolha e decisão pontual que você vai precisar direcionar e que você vai precisar de alguma forma prestar atenção, sabe? Mas ao mesmo tempo, ele mostra muito que isso vai estar te ajudando a entender e a ressignificar uma questão que estava acontecendo internamente. Então, por isso que ele fala muito que é como se fosse uma máscara saindo, você entendendo um novo pensamento, um novo significado, um novo direcionamento que a vida vai estar querendo te trazer. É um momento que, por mais que seja difícil, pode favorecer relações, principalmente vocês que têm questão com algum ex ou alguma coisa que você sabe que foi um ciclo que não foi fechado. Não tô falando daquele ex tóxico que você não quer ver na sua frente nunca mais na sua vida, não é isso. Mas se existe alguma história do passado, sabe que não foi realmente finalizada, que não foi de alguma forma bem instruída, então agora é algo que pode estar se resolvendo. Assim como ele também pede para que você tenha paciência com algo que pode estar acontecendo dentro do seu plano familiar, porque é um momento onde você vai ter que entender que agora é um momento de desacelerar e de começar a ver as coisas numa perspectiva diferente, mas que precisa realmente de ter algum ressignificado, alguma mudança aqui acontecendo, ok? Signos que saíram aqui nesse intuitivo que estamos falando. Signo de Sagitário, pode ser alguém ou esse passado ou uma situação aqui do passado que volta para você e algo que você vai ter que talvez experimentar, viver, se permitir para realmente ressignificar, né? Entender uma nova ideologia, viver um novo momento aqui. E signo de Gêmeos, que pode ser alguém que está trazendo muita parceria, muita comunicação, muito amor, muita valorização naquilo que você é e no que você vem vivendo nesse momento, ok? Dito isso, vamos abrir para o profissional de Câncer no mês de fevereiro. Tarô, o que vem aqui no profissional dos cancerianos? As de paus, muito trabalho, graças a Deus. As de copas, inícios, positivo isso. Eremita, ok. Julgamento. Enforcado. E 8 de paus. Fundo de deck em vocês, Imperatriz, tá? No profissional, nesse mês de fevereiro, vocês vão estar com uma ótima imagem dentro do profissional de vocês. E ele mostra 2 novos inícios dentro desse campo profissional. O primeiro é como se você estivesse fazendo e acontecendo, abrindo um caminho novo, muita coisa acontecendo, muito empenho, muito como se fosse você mesmo colocando a mão em algo no seu profissional, mas também se sentindo um pouco sozinho, meio introspectivo, talvez até querendo estudar alguma coisa, ou começando até estudando alguma coisa. Essa transformação pode estar mudando algo do seu profissional, como se você fosse mover em alguma coisa que estava num período meio que estagnado, num período sem grandes, né, consideradas movimentações, mas ele fala muito que você volta a reconstruir uma rotina profissional onde você vai se sentir melhor, mas que você vai ter que trabalhar suas relações no seu profissional, porque pode ser um período difícil para isso, tá? Porque ele fala que é como se você tivesse uma tendência a querer se isolar, quando as pessoas querem te tirar desse isolamento, mas que você vai ter que aprender a mudar a sua mente para que você não fique meio que deprimido, meio que cansado, sabe? Meio que tentando superar alguma questão, mas em questão do profissional, de como você tem o desempenho profissional, nota 10, maravilhoso, um novo início, você pronto para isso, tendo uma boa imagem dentro desse profissional e vivendo um possível crescimento daqui a um período, tá? E esse crescimento não necessariamente é o nome, né, o cargo que você exerce, mas provavelmente é algo material, tá? Vamos falar aqui do financeiro para o mês de fevereiro de vocês. Cavaleiro de espadas. Cancerianos que estão sem trabalho e que estão querendo aqui uma resposta, pode chegar uma resposta agora,
de um possível próximo passo, por exemplo, dentro de uma candidatura de uma vaga, algo assim, mas que talvez não se finalize até o final do mês. É algo meio que demorado, meio que enrolado, mas que muito provavelmente já deu certo, tá? Mas você vai ver que alguma coisa meio que demora para se concretizar, tá bom? Financeiro, voltando aqui, cavaleiro de espadas, rei de copas, 7 de ouros, rei de espadas, rainha de paus e por último, caiu uma mais. Rainha de espadas e roda da fortuna, fundo de deck, 8 de ouros. Dinheiro tem, mas que vem com muito trabalho, muito suor. E aí ele mostra que algo que te abalou em janeiro, aqui pode ser janeiro, tá? Algo que te abala no final de janeiro, ou algo que te abala no comecinho do mês, vai meio que dar uma drenada no dinheiro, então você vai querer ou abrir talvez uma possibilidade aqui de ganhar dinheiro com alguma outra coisa. É como se você fosse tentar achar mais de uma fonte de renda ou um jeito de ganhar mais, vai querer vender alguma coisa, sabe, para ter um dinheiro a mais, porque algo que aconteceu aqui no fim do mês de janeiro ou no começo de fevereiro, né, acaba pegando aqui seu dinheiro um pouquinho. Mas ele fala que você dá conta que tem dinheiro para vir, que as coisas vão estar funcionando, tem uma colheita positiva, mostra você muito proativo, muito bom na administrar o dinheiro, entendendo que agora é um momento de organizar as finanças de acordo com as situações que estão acontecendo na sua vida. Então é como se coisas emocionais fossem meio que utilizar o dinheiro de uma forma diferente do que você está acostumado. Mas ele mostra que dinheiro tem e que o final de fevereiro fecha o seu mês com um novo ciclo no seu financeiro. Esse novo ciclo é como se algo que estava desorganizado se organiza na sua vida financeira, material, e ao mesmo tempo é como se ele te trouxesse uma nova forma de ganhar dinheiro. Por isso que eu falei assim, sabe? Exemplo, você começa a alugar um lugar que você tem e estava parado, você começa a ganhar dinheiro num hobby que antes você não cobrava ou não fazia, ou você vende alguma coisa e entra um dinheiro, entendeu? Tem algo aqui que... Mas ele de alguma forma volta a ser uma rotina, um dinheiro que vai estar sempre ali, ou um dinheiro que se prolonga e você consegue ter isso, tá? Mas ele mostra uma melhora, apesar de vocês terem vindo de alguma situação que meio que deu um abalo aí no financeiro, tá? E para fechar o mês de fevereiro de vocês, vamos ver o conselho da espiritualidade para este momento. Pagem de paus, as de espadas, a lua, 2 de paus, fundo de deck e 4 de espadas. O conselho que ele vem para você é: entenda que muitas situações a gente só passa por elas se a gente aprender a esperar. O mundo está caindo ao seu redor. Adianta de alguma forma você se desesperar? Adianta de alguma forma você gritar? Adianta de alguma forma você não aceitar tudo isso? Não. Adianta de alguma forma que você querer acabar com algo, mesmo que você não tenha controle? Não. Significa que você não tem que fazer nada? Não, significa que você tem que cuidar de você. Que você tem que aprender a observar as coisas ao seu redor. E a observar o quanto outras pessoas, outras coisas são valiosas na sua vida, além do que aquilo que pode estar sendo o seu problema de primeiro momento, né? Ou aquilo que está ruindo na sua vida de primeiro momento. Porque ele está mostrando que você vai ter que aprender a observar e vai ter que aprender a viver o tempo das coisas para que você entenda que a solução, elas precisam de calmaria para se mostrar, né? De calmaria para você entender as coisas que vão estar abrindo aqui para vocês. Então, fevereiro ele pede para que você aprenda a ter calma sobre as situações e que não quer dizer porque você não está vendo o agir de Deus em cima de algo que não está acontecendo algo. Muitos dos milagres eles começam de forma muito silenciosas e só demonstram para você e só se revelam para você quando eles estão finalizados, quando eles estão definitivamente bem resolvidos. Então, confie nos processos das coisas e dê tempo ao tempo. Se é momento de chorar agora, chora agora. Se é momento de reconstruir agora, se reconstrói. Se é momento de, querendo ou não, deixar essa tristeza de lado para você socorrer uma outra pessoa, faça isso. Mas entenda qual é o momento que você precisa viver e entenda que às vezes você vai precisar pausar as coisas para viver esses momentos. Ele também mostra como se fosse um momento da sua vida onde você fosse precisar tomar aqui grandes posturas, coisas muito significativas, assinar
coisas, aceitar coisas, definir coisas, para que você possa viver um processo de cura, seja seu ou de alguém aqui ao seu redor. Mas que é um mês muito profundo emocionalmente, muito profundo de algumas sombras aí que você está enfrentando, mas você termina esse mês com uma nova perspectiva de futuro, como se algo nebuloso fosse se abrir num momento mais feliz, num momento mais positivo até o final do mês, ok? Dito isso, Câncer, vamos ver aqui se tem as perguntas de algum canceriano aqui para responder, senão a gente vai direto para a leitura de amor. Deixa eu só confirmar aqui que eu anoto tudo, tá? Eu gosto de ter tudo anotadinho. Câncer, sem perguntas, ok. Então, bora direto para amor. Vamos lá. Lembrando que se você quer ter suas perguntas respondidas aqui, manda seu nome completo, ou seu primeiro nome, seu último sobrenome, data de nascimento e a pergunta que você quer que eu responda no tarô. Mas, se você perguntar sobre alguém, eu preciso pelo menos do primeiro nome para a gente poder direcionar essa energia, ok? Bora lá. Amor para os cancerianos, o que vem? Libra. Justiça, que é a carta de Libra, desculpa. Justiça, 8 de copas, o mago, 5 de espadas, 10 de espadas, ai gente, e 5 de ouros, fundo de deck, o mundo e o diabo embaixo. No amor, Câncer, vocês estão numa nova fase, num novo momento, algo que pode estar trazendo um pouco de raiva, talvez uma revolução, mas também ele mostra como se fosse um momento que de alguma forma precisava ser vivido, é intenso, definitivamente é algo intenso. E aí ele mostra que como se vocês estivessem vivendo uma justiça divina, algo que precisava se equilibrar, algo que precisa se equilibrar, para que vocês possam viver uma mudança que você gostaria, para que um caminho novo se abra para você e você entenda uma mudança, uma ressignificação que precisa estar acontecendo aqui, porque ele mostra uma transformação, e você entendendo que você precisa pegar uma situação que foi negativa ou que está sendo negativa e transformando isso num momento de sabedoria, de ressignificação, de um poder pessoal. Só que ele mostra que tem aqui um certo cansaço. Esse cansaço traz algumas decepções, algumas desilusões, talvez, assim, como você tivesse meio que, não vou viver isso hoje, não vou viver essa situação agora, meio que assim, desacreditado da vida, mas entenda que tudo que você pede nas suas orações, no seu momento, na sua particularidade, o universo escuta, e que você não está sozinho, não é porque é um momento difícil que ele é definitivo na sua vida, mas ele está querendo te ensinar algo nesse momento. E aí ele vem mostrando aqui para os solteiros. É um novo ciclo, existe uma justiça divina. Você está talvez deixando uma situação para trás, aprendendo a deixar uma situação para trás, aprendendo a ressignificar o que aconteceu, mas você ainda vai viver uma vitória dentro de tudo que você está vivendo. Apesar de você estar desiludido, apesar de você estar um pouco desacreditado, existe um novo ciclo chegando para você muito em breve, mas que você precisa entender agora quem é você, o que você precisa resgatar em você, na sua história, e como se acalmar, e o mais importante, entender o que você espera da vida daqui a um tempo. É voltar com alguém? É ter um relacionamento? Como é esse relacionamento? Como é esse tipo de relacionamento? É lá na frente casar? Não casar? É meio que isso, começar a definir o que você quer da vida afetiva. Para quem está em um relacionamento, mostra também um novo episódio entre vocês, um novo capítulo. Papéis, documentos, tudo que envolve questão judiciária ou burocrática está favorável para vocês. E ele mostra também como se fosse um momento onde talvez comece a ter um equilíbrio novo entre vocês e uma mudança significativa, como se você conseguisse deixar algo definitivamente para trás, ressignificando um problema, um momento que aconteceu, e é como se você precisasse agora entender que se você não desapegar de algumas dores, né, de algumas coisas, algo que está te deixando muito cansaço, vai ser difícil você conseguir ressignificar aqui. Por outro lado, ele mostra que a rotina vai estar te deixando muito cansado, talvez até um pouco afastado aqui do que está acontecendo, né, dessa parceria e tudo mais, mas que é um novo momento, isso é temporário, essa agitação, esse desespero, essa desilusão aqui é temporária. Para quem está em triângulo, uma nova fase, algo que tem mais equilíbrio, onde você entende que algumas expectativas precisam ser deixadas para trás, onde você também consegue ressignificar algo ruim em algo bom, mostra você muito cansado do que você está vivendo, exigindo por mudança, querendo mudança, mas aqui muito desiludido, muito cansado, muito triste, vamos dizer assim, né, com alguma coisa que está acontecendo,
mas que tem um novo momento, um novo período, uma nova situação chegando muito em breve, ok? Signos que estão aqui nessa leitura amorosa. Libra, como eu tinha falado aqui, né, que pode ser muito alguém aqui que vive uma mudança que está saindo da sua vida, ou alguém que você pode dando as costas. E também aqui tem Leão e Touro, que são pessoas que estão fazendo parte da sua nova fase, do seu novo momento, ou que vão estar trazendo aqui novos ares dentro desse novo momento seu ou do seu relacionamento que você está vivendo, ok? É isso, Câncer. Espero que vocês tenham gostado da leitura de vocês. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, seu comentário. Um prazer ter vocês aqui comigo e não perde a leitura de março. Olá, geminianos, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Pamela Muselli e hoje eu tenho uma leitura muito bonita para o seu mês de fevereiro. No seu mês de fevereiro a gente vai ver o intuitivo do mês, vamos falar sobre profissional, financeiro, vida amorosa e eu vou estar respondendo alguns de vocês aqui nesse vídeo também, né? Algumas coisas que vocês mandaram para mim no mês anterior. E se você quer saber mais sobre meus atendimentos particulares, as minhas leituras ou das minhas redes sociais, vou deixar aqui na tela para vocês, mas também tem aqui na descrição do vídeo. Já chega deixando seu like, se inscrevendo se você se identifica, se você gostou de estar aqui. E sobre quem quer ter as suas perguntas respondidas com o tarô, basta você comentar aqui nesse vídeo com o seu nome completo, data de nascimento e uma pergunta que você quer que eu te responda. Só fica atento, porque se você quer saber sobre alguém, sobre um relacionamento, eu preciso saber pelo menos o primeiro nome dessa pessoa. O primeiro nome tá mais do que bom, não precisa ter o nome completo, data de nascimento, nada disso. Por exemplo, eu quero saber se o meu relacionamento vai dar certo. Tudo bem, com quem você se relaciona? Pedro, João, Maria, Rafael, Antônio, como que é? Conta pra mim qual é o nome dessa pessoa, tá bom? Que daí, no mês de março, eu volto aqui com a leitura do signo e trago as respostas aí pra vocês, tá bom? E é isso, acho que foi tudo. Então, primeiro eu vou começar com o intuitivo do seu mês e depois a gente vai falando aqui sobre outras áreas. Então, bora lá. Tarô claro e objetivo, o que vem para os geminianos no mês de fevereiro de 2025? Qual é a mensagem claro e objetivo? Já virou? Pajem de espadas, a força, cavaleiro de paus, as de paus, 2 de paus, 4 de espadas, fundo de deck, 8 de paus. Bom, nesse seu mês de fevereiro, entenda que mudanças estarão acontecendo na sua rotina de forma positiva. Ele mostra muito agito, muita movimentação, você organizando o seu trabalho, organizando sua rotina, organizando o seu dia a dia, você é muito mais ativo, muito assim, com muito mais movimento. Só que ele mostra você começando esse mês de fevereiro com um pouco de medo, ou talvez, não seria medo, mas talvez você saindo da sua zona de conforto, alguma coisa te tirando de uma zona de conforto, trazendo uma mudança, algo até que você vai ter que ter coragem para passar, para enfrentar no primeira situação aí. E aí ele mostra que é como se você estivesse abrindo um novo momento na sua vida. É algo, a gente entende aqui que é algo que ele te tira da sua zona de conforto, que você vai ter que ter coragem para prosseguir, para viver isso. O caminho se abre. E aí é como se você precisasse assim, ó, vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo profissional, que eu acho que é uma coisa que tá mais no dia a dia, mas pode ser em outra área, tá? Ele fala assim, imagina que você quer dar uma mudada na sua vida. Seja essa mudada num relacionamento, essa mudada numa situação da sua vida, numa casa, num trabalho, em algo assim. E aí você entende que você precisa ganhar mais para viver essa mudança, ou ter mais dinheiro para você conseguir viver essa mudança. Então você começa a fazer investimentos de alguma forma nessa sua rotina para você conseguir meio que alavancar essa área logo, para você conseguir viver esses resultados que você busca. Então pode ser um momento que, por exemplo, você decide se reorganizar ou organizar a sua vida burocrática, sua parte administrativa, documentos que podem estar atrasados, que você começa a resolver, talvez se abrir mais, conversar mais, se abrir com pessoas, a investir num hobby, em algo assim para ver se melhora esse financeiro. Um exemplo, tá? Mas ele mostra que você vai ser arrancado da sua zona de conforto para que você possa ter mais movimentos e isso te abre o caminho que você está buscando. Como se você entendesse que a sua vida deu uma estagnada porque você havia confiado o seu poder pessoal numa outra situação. Pode ter sido num relacionamento, pode ter sido num trabalho,
pode ter sido numa amizade, é como se você tivesse confiado tudo aquilo que você e as suas decisões importantes numa opinião de uma outra pessoa, ou numa situação momentânea que você estava vivendo. E aí agora que você meio que acordou desse transe que você estava vivendo, dessa situação que você estava vivendo, você tem que reorganizar tudo de novo, né? Se reencontrar, vamos dizer assim. Porque é como se você estivesse empurrando uma situação com a barriga, e talvez por filhos, talvez por um passado, por não querer repetir um passado, talvez por estar num relacionamento mais tóxico, mais inflexível. Só que agora que você começou a amadurecer, a crescer e abrir seus olhos para algumas coisas, ele mostra então que é o momento de você voltar a investir na sua situação. A longo prazo, tem mais aqui uma melhora, que ele mostra realmente algo evoluindo, algo melhorando, algo alavancando dentro da sua rotina, mas tudo começa com você tendo coragem e entendendo que você precisa sair da sua zona de conforto para você poder viver o que você busca. Só que é como se também alguém que você quer ou uma situação que você quer tirar da sua vida só vai sair no momento que você finalizar um ciclo aqui de resgate pessoal. E pelo seu jogo é como se você tivesse entregado, como eu disse, né? Você entregou seu poder pessoal numa situação. Você começou a sofrer, saiu dessa situação, ou a pessoa saiu da sua vida, ou do trabalho, enfim. E aí você começa a se movimentar para voltar a ter uma independência, vamos por assim, o seu poder pessoal. Só que isso te custa muito de ter coragem, porque, por exemplo, você tem que voltar para o mercado de trabalho, você tem que deixar seu filho com alguém para você poder fazer as suas coisas, ou você precisa. É como se algo te desafiasse muito. Só que ao mesmo tempo, essa pessoa, essa situação quer voltar para sua vida te tendo no controle. E aí ele fala: organize seu dia a dia, seu momento, saia da sua zona de conforto com coragem e não tenha medo de pontuar os limites que você quer sobre essa situação, porque com o passar do tempo as coisas vão se alinhar, mas tudo vem através do que você está investindo hoje. E esse investimento ele fala das suas ações. Peraí que eu quero abrir um pouquinho mais, gêmeo. Parece que eu tô rodando e falando a mesma coisa, sabe? 8 de espadas, você muito ansioso. Os amantes, 9 de espadas, tá esperando alguém voltar para sua vida, é isso? Ansioso com uma parceria, com uma situação. A lua, ó, morte. Você precisa ressignificar, deixar realmente isso acabar, desapegar da situação. Tem coisas que ainda lá na frente vão querer voltar, vão querer ressignificar, mas assim, é lá na frente, a sua mente tem que mudar, você tem que estar mais fortalecido, você tem que estar mais firme, você tem que estar mais assim, dono de si, sabe? Menos vulnerável à situação. Ele mostra você talvez ansioso, às vezes meio depressivo, meio deprimido, com uma grande insônia, precisando olhar mais para você, cortar essa situação e entender que às vezes por carência você dá aberturas para uma situação, né? Ou por aquilo que te falta, você se abre para uma situação que não deveria ter tanto espaço na sua vida. Só que ele mostra você muito preocupado com um outro elemento, que não é você. E qual é o problema disso? O problema de quando a gente faz isso e olha muito o outro e não a gente, é que a gente começa a achar que todo o problema da nossa ao redor é justamente por aquela pessoa, quando todo o problema ao nosso redor é por nossas situações, né? Pelas nossas responsabilidades. Então, que é um momento que você vai ter que ressignificar alguma coisa assim bem pontual na sua vida, tá? E se resgatar. Parar de continuar colocando, seja culpa, seja o seu peso, seja a sua responsabilidade, seja o seu poder pessoal, na mão de uma outra pessoa ou de uma outra situação aqui para que as coisas possam melhorar e se alavancar, ok? Vamos falar sobre profissional? O que Gêmeos pode esperar nesse mês de fevereiro? Rei de espadas, rainha de copas. Caiu muito, esse blocão não vou considerar. Obrigada. 10 de copas, 3 de ouros, 6 de paus e julgamento. Fundo de deck, temperança. No profissional, ele pede para que você tenha paciência com os processos que você está vivendo. Olha lá, resgate do passado, ou algo que você se sente imaturo, né? Ainda sem muita bagagem, mas que com o tempo você vai criar bagagem.
Talvez alguns de vocês voltem a trabalhar em um lugar que já trabalhavam antes, que ele mostra que como se fosse o passado, sabe? Voltando aqui para vocês nesse sentido profissional. Ele mostra que vocês precisam começar a ter metas, objetivos, entender mais de parte administrativa, entender quais são os seus objetivos dentro do seu profissional e continuar, obviamente, colocando, né, o seu emocional para fazer as coisas darem certo, para continuar dando o seu melhor. Ele mostra que ainda nesse mês de fevereiro você vai ter um sucesso, um reconhecimento, boas vendas, boas movimentações materiais aqui no seu trabalho e tendo sucesso, como se você fosse ter uma visualização que antes você não estava tendo. E também mostra um momento onde você entende o que precisa ser transformado, o que precisa ser eliminado para entrar aqui um novo momento no seu profissional. Mas é muito de um processo interno, né? A temperança fala disso. Então é como se algo que você vive sobre você mesmo internamente vai refletir no seu profissional no mesmo compasso que você vem se entendendo. Então, se você está ainda num processo de desconstrução interna, seu profissional também está nisso. E aí, se você agora está no processo de reconstrução, isso também está sendo reconstruído, mas tem alguma coisa aqui que ainda vai ser eliminada, mudada, vamos dizer assim, não eliminada, mas mudada, que vai te favorecer aí no mês de março, não tanto em fevereiro, fevereiro já é bom, mas março vem com a cereja do bolo sendo melhor, tá bom? Financeiro para Gêmeos, o que vem. Ui, peraí. 4 de copas, rainha de paus, enforcado. Sacerdotisa, torre. Cavaleiro de copas, cavaleiro de espadas, as de copas. Fundo de deck, nossa, 8 de copas. Ele começa falando de como se você estivesse deixando uma situação do seu financeiro para trás e indo em direção agora em busca de um novo momento no seu financeiro, né? Uma nova situação, um novo momento, uma transformação. E aí ele mostra muito que é como se alguém quisesse te dar um dinheiro, talvez você tenha pedido, né? Te dar um dinheiro, mas que o custo desse dinheiro pode ser algo muito alto emocionalmente falando. Vou dar um exemplo. Preciso de um dinheiro e pedir para minha mãe. Mas a minha mãe é narcisista, minha mãe não é uma mãe normal, ela é meio tóxica, sabe? Ela é meio, como é que fala? Aquelas mães que tudo custa muito, isso vai me custar muito a minha paz interna. E aí ele fala, cuidado com isso, porque isso pode atrasar a sua vida. Às vezes o fato de você não estar conseguindo, não é andar com as suas pernas financeiramente, mas o fato de, dependendo com quem você está pedindo ajuda, mais te atrasa do que te alavanca. Para geminianos que ainda ficam muito na asa, de alguma forma, do financeiro, de pai e de mãe, aqui é como se sua vida estivesse ficando retrógrada no sentido financeiro por causa disso, sabe? Aqui ele mostra muito uma pausa, uma coisa nisso, assim. Então, cuidado com quem vocês pegam dinheiro, com quem vocês estão, às vezes, até emprestando. É como se algo tivesse sendo tirado de vocês financeiramente por questões emocionais, e isso está atrasando muita coisa. Isso é um ponto. O segundo, ele mostra que o seu emocional atrapalha o seu ganho ou atrapalha a forma como você está mexendo com esse dinheiro e que você vai precisar viver um grande rompimento agora nesse mês de fevereiro para que você possa andar melhor financeiramente. Pode ser que alguns de vocês o que seria uma torre no financeiro? Tentando pensar. Uma torre no financeiro pode ser, por exemplo, do nada meu carro quebra ou bato o carro, sei lá. E o gasto com ele é absurdo, nossa, e agora ferrou. Só que junto nesse meio tempo, você tem talvez aqui uma perspectiva de estar ressignificando isso, talvez você venda o carro por um valor já para a pessoa que vai arrumar. Pode ser isso, só uma coisa louca, mas faz sentido pela carta. Bati o carro, nossa, vai me custar o olho da cara, mas a pessoa que eu arrumei para arrumar meu carro já é a pessoa que pode acabar comprando meu carro por um valor onde eu não perco muito, consigo dinheiro e ao mesmo tempo eu já pego esse dinheiro e compro um novo. É meio que isso. Alguma coisa meio que fatídica que o seu financeiro abala, mas o que abala te abre para uma nova possibilidade, faz acordar de uma coisa que você não estava vendo, te abre para uma nova possibilidade e aí você melhora. É meio que isso. Eu dei esse exemplo só para ver se vocês conseguem pensar dentro da vida de vocês do que poderia acontecer. Mas assim, ele mostra que o seu dinheiro, ele entra, ele acontece, mas que por questões emocionais ou de quem você aceita esse dinheiro, as coisas ficam estagnadas e paradas. E isso, nesse mês de fevereiro, de alguma forma vai se quebrar. Então, se você ganha, por exemplo, uma pensão, mas não é assinada em papel documento, presta atenção, porque a pessoa pode decidir não pagar.
se você estava vivendo de algum dinheiro, de alguma coisa assim, presta atenção, porque isso pode parar e você vai ter que começar a pensar fora desse dinheiro que estava entrando, entendeu? Então, de primeiro momento, é um baque. Nossa, e agora? Como que eu vou viver se eu não tenho a pensão? Vou ter que entrar no judiciário para ver... Lá. Nesse meio tempo, você vai ter que se virar sem. Isso te acorda de uma situação que você estava vivendo, certo? Não é legal, mas você acorda. E aí, depois disso, você consegue, ainda no mês de fevereiro, dar um jeito nesse dinheiro, dar um jeito nessa vida financeira que continua se abrindo. É meio que isso, tá? Então, cuidado se a empresa te deve dinheiro, se alguém está contando com dinheiro que não é uma garantia. Cuidado com coisas nesse sentido, tá? Deixa eu ver. Dinheiro, trabalho financeiro. Vou responder aqui as pessoas que me mandaram pergunta no mês de janeiro e depois a gente fala sobre amor. Deixa eu só juntar minhas cartas, porque eu tô ficando pobre de carta. Peraí. E eu gosto de responder com todas as cartas no baralho. Bom, Gêmeos, nós temos aqui duas perguntas. Lembrando que se você é geminiano também quer ter a sua pergunta respondida, basta você responder aqui, colocar nos comentários nome completo, data de nascimento, colocar a sua pergunta, mas lembrando que se você quer saber sobre algo direcionado a alguém, eu preciso de pelo menos o primeiro nome dessa pessoa, ok? Então, bora lá. Alice Passarinho, dia 23/5/78. Financeiro melhora? 3 de paus, 5 de paus, 3 de copas, mais uma, 2 de paus. Fundo de deck é a morte. Alice, você tá passando aí por um momento fatídico, né? Algum ciclo tá se encerrando e você tá passando aí provavelmente por uma perda, mas depois dessa perda é como se você estivesse criando forças para se reinventar no financeiro. E aí ele mostra que tem realmente uma projeção para melhora no futuro, porém ele mostra alguns conflitos acontecendo dentro do seu social, de pessoas importantes ao seu redor que pode estar te prejudicando no financeiro, ou se você tiver parceria, sociedade, coisas nesse sentido também pode estar meio que dando uma prejudicada, mas que em até 2 meses existe uma melhora ou um caminho que se abre, uma possibilidade que pode vir a acontecer, que te ajuda a melhorar no financeiro. Entre trancos e barrancos, tá? Mas alguma possibilidade vai sim te auxiliar para ter uma melhora nesse financeiro. E a Flávia Macchione, do dia 2/6, está no caminho certo para o profissional? Carta do carro. 5 de espadas. 10 de paus e 2 de copas. Fundo de deck torre, Flávia, socorro. Assim, Flávia, ele mostra que agora é o momento onde você está desconstruindo algo, onde você está talvez passando por alguns abalos, mas entendendo quais são os seus objetivos, né? Você está desconstruindo. A torre, ela é uma carta que ela fala muito de desconstrução, e ele tem talvez uma leitura mais difícil, né? Por ser uma carta de desconstrução, mas a gente tem que lembrar que ela não fala só disso, ela também fala que tudo aquilo que não tem base, tudo aquilo que era uma ilusão se quebra e sai, para dar espaço e estrutura para algo firme, né? Algo que não tem mais no mundo das ilusões. Então, você está num momento ainda de desestruturação para que em breve você consiga se reconstruir. E ele mostra muito com essa carta do carro, que já abre aqui, que você vem passando por um processo de uma grande mudança no seu profissional e que agora essas mudanças vão estar se fechando, finalizando e te colocando realmente no seu caminho de destino, vamos por assim. Então, você deve ter passado por um grande evento absurdo, alguma coisa assim de te deixar o cabelo em pé, mas que agora vai estar te direcionando para um novo momento, e esse novo momento vai ser favorável e feliz, mas que tem muita responsabilidade, muita cobrança nas suas costas, e que devagar você está indo por esse caminho. Então, se você não estava no caminho certo, a vida vai te chacoalhar e vai te colocar no certo daqui a pouco. Mas é como se você estivesse vivendo as lições que o espiritual quer que você viva, até porque a gente está falando de arcanos maiores, não de menores, te guiando aqui nas primeiras cartas. Então é como se você estava fora, agora você volta. Mas você precisou meio que tomar um chacoalhão, acordar para uma situação, para poder agora se reerguer e saindo de uma situação ilusória. Então, provavelmente, esse profissional começa a se reerguer agora em diante, tá? Dito isso, vamos falar sobre amor. Então, o que vem para o amor para geminianos no amor? Desculpa, eu troco tudo.
o louco, 7 de espadas, 5 de copas, as de paus, rainha de paus. Vocês estão bem rainha de paus, né? Ela saiu várias vezes aqui. E o pajem de ouros. Fundo de deck, o diabo. No amor, ele mostra como se vocês precisassem entender o que vocês querem, o que vocês desejam, o que vocês estão almejando, mas também prestar atenção com os excessos, com coisas avassaladoras, com o desejo da carne, de não estar vivendo só por química, só por carne, e de estar entendendo aqui, às vezes, sobre invejas que podem estar ao seu redor e pessoas que querem te influenciar de uma forma negativa. Ele mostra que tem coisas novas a serem vividas no mundo do amor, mas que você também tem que entender que, às vezes, algumas inseguranças podem te colocar para baixo, e que você não pode viver nessas inseguranças, que você não pode ficar sofrendo por coisas que já não fazem mais parte do seu momento presente, que existem novos inícios, basta você se permitir, você se abrir, porque ele mostra um novo amadurecimento, algo crescendo e tomando uma dinâmica muito maior e melhor na sua vida afetiva. Então, para quem está solteiro, é como se fosse um momento onde você precisasse se entender, olhar para você, o que você quer e prestar atenção nos excessos que de alguma forma podem estar aí. Ou o excesso de querer se isolar, o excesso do medo, o excesso de uma raiva, de um ciúme, de um controle. Assim também como é o momento de você prestar atenção quais são as influências afetivas da sua vida que podem estar contribuindo para você estar nesses excessos. Assim como também presta atenção se você não está querendo criar uma fanfic na sua cabeça porque você está muito apaixonada por alguém ou muito atraída por alguém. Presta atenção, sabe? Se não é só uma ilusão da sua mente. E aí ele mostra que novos caminhos estão começando a se abrir, que existem pessoas que podem se aproximar de você, mas que não é para você esperar no outro algo que aconteceu no seu passado. Então resolva suas questões internas, resolva esses medos, essas dores internas com o passado, para de viver nesse passado, solta esse passado, porque tem um novo início querendo abrir para sua vida afetiva, mas que você precisa ter mais maduro para estar vendo essa situação. Para quem está num relacionamento, é um momento favorável para sexo, para a relação de vocês, mas também pode ser um momento onde vocês queiram olhar para o lado, pensem em trair, sabe? Fiquem mais abertos a alguma influência que não pode estar sendo tão positiva aí. Então, cuidado com isso. Cuidado com muita inveja que pode estar rolando de pessoas ao redor do relacionamento de vocês. Mas prestem atenção para não agirem de uma forma despretensiosa, sabe? Assim, como se vocês não estivessem se relacionando, como se fosse alguém meio que infantil, porque isso pode estar te custando muito dentro do seu relacionamento e pode acabar te custando muito justamente por você não ter uma maturidade emocional no momento. Então, esteja atento a tudo e todos, tá? Mas fora isso, é algo bom, vocês vão ter que conversar muito. E por último, para quem está em triângulo, é um momento favorável para você que está nesse triângulo. O começo do mês é muito feliz para você, mas depois ele vira uma coisa meio pesada, onde vocês vão ter que conversar para se realinhar, para entender o que pode melhorar e como, de alguma forma, você pode pegar toda essa situação e reaprender com ela. Também pode ser um período onde você pode ter muitos ciúmes, muita raiva, ou até descobrir que está num triângulo justamente por um excesso de ciúmes aqui, ok? É isso, gêmeos. Espero ter ajudado vocês. Espero que vocês tenham gostado da leitura. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e seu comentário. A gente se vê no mês de março. Um beijo.